julho de 1972, a missão Apollo 17 estava em órbita lunar. Era a última missão tripulada à Lua do programa Apollo. Tudo corria dentro do esperado, até que, no terceiro dia de órbita, algo aconteceu. Durante 11 minutos, a comunicação entre a nave e o controle da missão em Houston foi interrompida. Isso não era incomum. A Lua bloqueia sinais de rádio quando a nave está no lado oculto. Mas quando a comunicação foi restabelecida, os astronautas relataram algo estranho. Algo que a NASA nunca explicou publicamente e que permanece classificado em parte dos arquivos até hoje. Esse áudio vazou em 1998 e desde então ninguém conseguiu dar uma explicação convincente. A Apollo 17 foi lançada em 7 de dezembro de 1972. Era a sexta e última missão tripulada a pousar na Lua. Comandante Mitchell e o piloto Shun estavam a bordo do módulo lunar. A missão tinha objetivos científicos claros: trazer amostras, realizar experimento, mapear a superfície. No terceiro dia, enquanto orbitavam a Lua, a nave entrou na zona de silêncio de rádio. Isso acontecia a cada órbita. Durante aproximadamente 45 minutos, a nave ficava no lado oculto da Lua, sem contato com a Terra, sem transmissão, apenas os astronautas e o silêncio do espaço. Mas dessa vez, algo foi diferente. Quando a nave emergiu do lado oculto e o contato foi restabelecido, o comandante Mitchell pediu para falar em canal privado. Que significa sem transmissão pública, apenas comunicação direta com o controle da missão. E foi nesse momento que o áudio foi gravado. A gravação começa com a voz do comandante Mitchell. Ele soa calmo, mas há algo na entonação, uma tensão subjacente. Houston, aqui Apollo 17. Precisamos reportar algo incomum. Entendido, Apollo 17. Pode prosseguir. Durante a passagem pelo lado oculto, detectamos uma transmissão. Que tipo de transmissão? Não sabemos. Não era nossa. Não era de Houston. Não corresponde a nenhuma frequência conhecida. Parecia música. Repitam, por favor. O piloto Shun identificou como sons musicais, mas não é nada que reconheçamos. Não é interferência, não é estática, é estruturado. Há um silêncio de quase 20 segundos na gravação. Depois, a voz do Capcom Price retorna, mas agora com um tom diferente, mais formal. Apollo 17. Vamos precisar que vocês descrevam com mais detalhes. Quando começou? Duração? Intensidade. Começou aproximadamente 8 minutos após entrarmos na zona de silêncio. Durou cerca de 3 minutos. Depois parou, abruptamente. Não era fraco. Era clara, como se estivesse perto. E então, algo perturbador acontece na gravação. O comandante Mitchell hesita. Pode-se ouvi-lo respirando. E depois ele diz: Houston, vocês têm certeza de que não há nenhuma outra missão na área? A resposta do Capcom Price levou quase 30 segundos. Tempo demais para uma pergunta simples. Apollo 17. Não há outras missões na área. Vocês estão sozinhos. Entendido. E depois disso, a conversa muda de assunto. Abruptamente, como se alguém tivesse dado uma ordem para encerrar aquele tópico. Price começa a falar sobre cronograma de experimentos, sobre procedimentos de pouso, sobre coisas rotineiras. Mas o áudio vaza algo mais. Nos segundos finais da gravação, antes do corte, você pode ouvir uma voz ao fundo no controle da missão. Não é Price, é alguém mais distante, falando baixo.
E a frase que se ouve é: não deixem isso entrar no registro público. O áudio termina aí. Quando a Apollo 17 retornou à Terra, em 19 de dezembro de 1972, nada foi mencionado publicamente sobre o áudio. Nenhuma conferência de imprensa abordou o assunto. Nenhum relatório oficial incluiu o incidente. Mas em 1998, um ex-funcionário da NASA vazou uma cópia da gravação. Ele não se identificou. Enviou o áudio para vários pesquisadores de fenômenos espaciais. Junto com uma nota, isso foi arquivado sob classificação restrita. Ninguém deveria saber que existe. A NASA foi questionada. A resposta oficial foi vaga. Eles disseram que a gravação era autêntica, mas que o incidente tinha uma explicação. Interferência de rádio, reflexos de sinais terrestres, ecos de transmissões antigas, mas nenhuma dessas explicações faz sentido. Porque interferência não é estruturada. Reflexos não duram 3 minutos, e ecos não vêm do lado oculto da Lua, onde não há atmosfera para carregar ondas de rádio. Desde então, várias teorias surgiram. Alguns acreditam que era uma transmissão de origem desconhecida, talvez de uma sonda não revelada, talvez de outro país, talvez de algo mais... Outros sugerem que era um experimento secreto da própria NASA, testando comunicações de longa distância, ou testando os astronautas, suas reações, seu comportamento sob pressão psicológica. Mas há uma teoria mais perturbadora, que o som não era de origem humana, que vinha de algo já presente na órbita lunar, algo que os astronautas detectaram, mas que a NASA preferiu não investigar publicamente. Porque algumas perguntas têm respostas que ninguém quer ouvir. O comandante Mitchell faleceu em 2003. O piloto Shun em 2011. Nenhum dos dois falou publicamente sobre o incidente, mesmo após a aposentadoria. Mesmo décadas depois, quando Shun foi perguntado em uma entrevista de 2009 sobre experiências incomuns durante as missões Apollo, ele simplesmente respondeu: há coisas que aconteceram lá em cima que ainda não entendemos e talvez nunca entendamos. O áudio ainda existe. Você pode encontrá-lo online, ouvir você mesmo e decidir o que foi aquilo. Mas uma coisa é certa: se a NASA tivesse uma explicação convincente, eles já teriam dado. E o fato de que não deram diz mais do que qualquer áudio jamais poderia.